Olá, eu sou a Ed Van Feel e este é mais um vlog Vivendo e Escrevendo. E hoje eu vou falar da minha saga Alcateia, que até o momento tem 2 volumes, né? 2 livros razoavelmente grossos, e esse ano aí pintando o 3º volume. Na verdade, eu tinha planejado a história para 7 livros, até que de repente eu parei e me toquei. Eu preciso realmente de 7 livros? Porque na época que eu fiz o cálculo, eram para 7 livros de quadrinho e não 7 livros escritos. Também, quando eu pensei em fazer em livro, era um formatinho e esse é um formato maior. E eu também tinha uma limitação de páginas, coisa que eu não tenho mais, já consigo fazer com muito mais páginas. Logo, eu cheguei à conclusão de que eu consigo encerrar a minha história em 4 livros. 4 volumes, então, você já vai poder ter a história completa de Alcateia e o prequel ainda é em quadrinho, que é o Chateau das Vertentes, que foi desenhado pela desenhista Axia Stowe. Já depois a Carolina Milius assumiu e ela faz hoje as capas. Ela fez essa capa aqui, que hoje ela já não é satisfeita com essa capa, e ela fez essa aqui que eu amo, adoro essa capa. E para quem não sabe quem é a Carol, aqui está a Carol. A Carol, super desenhista, e ela que deu a ideia de transformar o quadrinho em livro, né? E aqui ela fez também todo o projeto gráfico, né, de prateada, incluindo desenhos maravilhosos que eu acho lindos, assim. Eu gosto muito do traço da Carol, né? E ela não fez para o segundo porque não deu tempo, né? Mas o primeiro é todo ilustradinho por ela. Então eu vou falar um pouquinho, né, sobre a experiência que foi o começo, né, de Alcateia. A ideia de Alcateia, tudo que você escreve, você que, por exemplo, quer escrever alguma coisa, tudo que você faz em matéria de arte, acaba tendo um eco de alguma coisa que você já vivenciou, viu, ouviu. Por isso que eu sempre falo que é interessante que você se nutra de coisas bem interessantes. Não fique assistindo o que todo mundo está assistindo, não leia o que está todo mundo lendo, porque a sua tendência é, às vezes, usar artifícios que já foram utilizados N vezes. Quando eu comecei a escrever Alcateia, eu percebi, só depois que eu fui ler, que eu tinha, na verdade, como é que se diz? Eu tinha ecos de coisas que eu tinha lido, como O Morro dos Ventos Uivantes, que eu li quando era adolescente, já jovem, e eu amava. E o Felipe era para ser uma versão, né, do Heathcliff. Então a minha primeira ideia de Felipe era realmente uma pessoa mais tosca, porque para quem leu O Morro dos Ventos Uivantes, da Emily Brontë, o Heathcliff, ele é realmente um cara tosco. Ele é lindo, mas ele é tosco. E meio grosso, meio bruto, inteligência emocional zero. Então a minha ideia do início do Felipe seria essa. A ideia também era baseada num filme que era baseado numa lenda, e eu não tenho a menor ideia de que filme é esse, porque eu vi quando eu era criança, nem sei, mas não sei, mas foi um dos meus surtos, sabe? Porque o Renato fala que eu vejo coisas que ninguém viu, então ele fala que eu tô surtada, que foi alguma coisa que eu vi da outra dimensão. Então eu vi esse raio desse filme, há não sei quanto tempo, que falava que, na verdade, era uma releitura de que, não exatamente lobisomens, mas pessoas se transformavam em lobos para preservar a natureza. Né? Então era uma coisa, na verdade, mais de alma, assim, mais de espírito. Então você saía do seu corpo, se transformava num lobo e protegia a natureza enquanto dormia. Eu achava muito bonito. Esse é o que eu lembro do filme, gente. A essa altura do campeonato, gente, eu nem sei se esse filme existiu mesmo ou se foi um surto meu, tá? Mas a ideia dos lobisomens serem, na verdade, lobos que protegiam a fauna, a flora, eu achei muito legal, achei muito interessante. E aí eu comecei a matutar alguma coisa sobre isso. Numa época, houve um jogo, né, de RPG que eu fui chamada para jogar, e eu comecei a tentar, né, eu criei uma personagem que era interessante, era bonitinha, mas eu comecei a tentar criar uma história legal, e o DM, que era o mestre de jogo, ele era muito preso às regras, então ele vetava tudo que eu sugeria, tudo. E eu voltei para casa muito frustrada, eu voltei para casa com um jogo ruim e uma sensação assim de que você foi para o restaurante e não comeu nada, sabe? E aí eu sentei na minha mesa, eu lembro que era uma mesa assim uma mesa de chefe que eu roubei do meu pai, uma mesa de madeira assim,
maciça, muito boa aquela mesa, e comecei a rabiscar a história que eu tinha em mente. Eu comecei a escrever, eu nunca parei, e eu fiz 16 páginas de um caderno grande, corridas, né, sem pular linha, direto escrevendo todo o conceito do universo de Alcateia. Aí quando chegou na segunda-feira, eu levei para a faculdade, encontrei com meu amigo Rick, né, o Rick Nobre, e mostrei para ele o que eu tinha pensado depois daquele jogo que não deu certo. E ele olhou, leu aquilo tudo e falou, isso aqui você fez em uma noite? Aí eu falei, eu não conseguia dormir enquanto eu não terminasse. Ele falou, nossa, isso aqui está muito bom. E aí eu guardei, porque não era o momento, eu estava escrevendo Luz e Sombras na época, acho que eu estava também envolvida já com o Portal, então eu só engavetei o projeto. E aí, nós temos a segunda parte, quando a história resolveu vir à tona, em quadrinho ainda. Eu era responsável pela Mangá Boken, que era uma revista que reunia desenhistas e roteiristas de mangá, né? Era um projeto, né, da editora MC, que hoje não existe mais, mas que fazia lindas revistas de noivas. E a gente começou a fazer, né, essa revista, e no segundo número, se não me engano, não sei se era o segundo, se era o terceiro, não, eu nem lembro, gente, se foi o segundo, se foi o terceiro, não lembro qual foi o volume, mas eu sei que teve um volume em que simplesmente nós não tínhamos história, nós não tínhamos roteiristas, nós tínhamos desenhistas, mas não tínhamos roteiristas. Então eu comecei a parir história. E eu abri a gaveta, dei de cara com aquelas 16 páginas e comecei a formatar pelo menos o início. Fiz o RAF e entreguei na época para o desenhista, o nome dele era Vitor. Né? E aí dirigi ele direitinho e ele fez a primeira versão de Alcateia lá na Boken, na Mangá Boken. Aí depois ele não continuou na carreira, ele foi trabalhar em outra coisa, né? Porque vamos combinar que, gente, a carreira que a gente escolhe, desenhista, artista, escritor, roteirista, é difícil, então não é para todo mundo mesmo não. Então eu comecei a querer continuar escrevendo, e aí apareceu a Axia, que era uma super desenhista, assim, rápida, inteligente, inspirada. Então a gente começou a trabalhar junto com ela. E nós fizemos um álbum que foi a primeira publicação de banca da editora Linhas Tortas, né? Um álbum grande que é o Chateau das Vertentes, que era o início, né, da história de Felipe. Depois disso, a gente continuou fazendo, fizemos um segundo volume, mas eram já em revistinhas, né? Revistinhas mais finas. Para um pouquinho. E como eu estava dizendo, nós tivemos esse primeiro volume aqui, que foi o que a Linhas Tortas lançou pela primeira vez nas bancas. E era um álbum, né? Nós ainda temos até hoje, né? Com o traço da Axia. Depois nós fizemos uma série de revistinhas, que aqui eu estou mostrando. Ó. Que também, né, foram 5 ao todo, ou 4, não lembro, e se transformaram no segundo álbum, que era o Prateada, que era já com o traço da Carolina Milius, um traço também muito bonito, inspirador. A Carol, assim, arrebenta, fez um estudo também muito bonito de roupas, de indumentária. Só que, assim, a gente percebeu que demorava muito, não dava retorno financeiro, e aí a gente meio, assim, estava demorando demais. Aí a própria Carol sugeriu que a gente fizesse o livro, porque ela percebia que as pessoas queriam saber a continuidade da história. Então a gente começou a fazer, como eu falei, fizemos o Prateado, o Lua Carmesim, que demorou um pouco mais, e esse ano já vem o Sol Negro, que é o terceiro volume. A ideia do Alcateia era mostrar essas sociedades secretas que viviam, na verdade, no século XVII, afastadas da civilização, mas totalmente adaptadas ao mundo daquela época. E que teriam a sua própria hierarquia, teriam sua própria rainha, seu próprio rei e suas próprias normas. E muito fechados em si mesmo, porque eles não querem contato com os humanos. O Felipe chega nessa história no Chateau das Vertentes através da mãe dele, né, que chega, a Ellie, que chega fugida, né? E aí tem toda a história da Ellie que só eu conheço, porque não deu tempo de contar. E depois da morte do pai dele, que é o Pelusi, né? E ele
tem abrigo nesse lugar, mas ele é muito maltratado porque ele é um mestiço. Ele é filho de uma humana que os lobos não consideram pessoas confiáveis, e do Pelusi, que também tem um histórico meio brabo ali para eles. E aí o Felipe, coitado, paga o pato e ele sofre bastante, assim, ele é muito... fazem muito bullying com ele, né? Até um ponto que isso chega a um grau inaceitável, né? Ele é obrigado a reagir, ele reage em algumas vezes, mas sem muita inteligência emocional também. E a história vai rolando, né, contando a partir do ponto de vista dele. Tem uma grande surpresa na história, né, porque ele está aguardando ansiosamente a transformação. Por essa transformação, quando ele se transformasse também no lobo, como todos os outros adolescentes da região, ele seria tratado como igual. Mas será que ele seria mesmo tratado como igual? Seria mesmo aceito? Será que ele vai mesmo se transformar? Então são essas dúvidas que o público costumava fazer. Mas no final eu percebi que isso não era exatamente o que me cativa em Alcatel. O que me cativa é o ambiente. Eu gosto de ir para esse universo. É um universo que me chama. Então quando eu vou dormir é para lá que eu vou. Eu durmo pensando naquela floresta, naqueles lugares, e para mim eles são muito reais. Bom, essa foi só uma palhinha sobre Alcateia que você encontra aqui em livro impresso e aqui, se você quiser, e-book, ok? A gente se encontra no próximo vlog Vivendo e Escrevendo. Se você gostou, dá o seu like. Se você não gostou, escreve nos comentários, se inscreve no canal e deixa também suas sugestões sobre o que você quer ver aqui no vlog, tá bom? Eu sou Edson Feu e deixo pra você um super beijo até semana que vem. Beijo, aliás, até amanhã. Amanhã tem vlog.